Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo na área de eletricidade, mais especificamente na área de eletrostática. E no caso hoje, vamos ver um pouco sobre essa noção de campo elétrico. O campo elétrico, eu coloquei uma definição tradicional do campo elétrico. Para a gente analisar, eu vou ler com vocês, depois a gente vai analisar calmamente o que vem a ser isso que eu estou lendo com vocês. Tá? O conceito de campo elétrico diz o seguinte: o campo elétrico é uma propriedade física de caráter vetorial, ou seja, tem direção, sentido, módulo e unidade, tá? Estabelecida por uma carga elétrica em todos os pontos do espaço que estejam sob a influência dessa carga elétrica, tá? De tal forma que ela vai interagir com outra carga elétrica, gerando nela, no contexto, situações de atração e de repulsão, tá? Em síntese, o campo elétrico, na verdade, se ele faz o papel daquele veículo que vai fazer com que as cargas interajam, né? Se haverá repulsão, se haverá atração, isso ocorre em função da presença do campo elétrico, tá? Na verdade, existe uma carga, tecnicamente falando, uma carga original, chamam de carga-fonte, tá? Alguns livros chamam isso, alguns autores colocam essa nomenclatura, carga-fonte, que seria a carga objeto inicial do estudo. E a carga de prova, que seria uma carga que seria, na verdade, objeto de estudos em relação a que influências ela vai sofrer em função dela estar situada em um certo ponto do espaço, onde ali há a presença de um campo elétrico. Tudo bem? Para a gente entender bem esse contexto do campo elétrico, como eu falei para vocês, que é uma propriedade física de caráter vetorial, vamos fazer uma analogia com uma situação já bem zona de conforto para a gente. A gente vai falar sobre a força-peso, ações de campos gravitacionais, tá? E de maneira genérica, não estou falando do campo, o G da Terra, falando G de uma forma geral. Planetas têm ao seu redor influências na sua periferia em função da sua massa, gerando campos gravitacionais em vários pontos ao seu redor, na sua periferia. Estão lembrados disso? Então, vou fazer uma analogia aqui. Olha para cá. A gente sabe que peso é uma força gravitacional, né? Peso é a massa desse corpo vezes o G, que é o campo gravitacional. Nós falamos normalmente que é a aceleração da gravidade, mas na verdade é um campo gravitacional. Peso é um vetor, gravidade é um outro vetor, massa é um escalar. Tudo bem? Quer dizer, peso tem direção, tem sentido, tá? Por ser grandeza vetorial, além da quantidade do módulo e da sua unidade, mas tem direção e sentido, assim como o campo gravitacional. A massa é um fator escalar, né? Só tem a sua quantidade e a sua unidade correspondente. Não tem que ter direção nem sentido. Estão lembrados disso? Bom, então vamos lá. Fazendo uma analogia no contexto elétrico, eu estou falando aqui contextos gravitacionais. Eu sei que a força gravitacional que nós chamamos de peso é a massa desse corpo analisado que sofre a influência desse campo, alguém gerou esse campo. É como se a massa fosse o objeto de estudos, uma massa de prova, vamos dizer assim. E aqui o campo gravitacional. Analogamente, eu tenho o quê? No lugar da força gravitacional, eu tenho a força elétrica. No lugar da massa do corpo, eu estudo carga, não massa, eu estou analisando carga. E no lugar do campo gravitacional, eu estou usando o campo elétrico. Tudo bem? Então a relação é análoga. Peso é massa vezes gravidade. Da mesma forma que força elétrica é a carga elétrica vezes o campo elétrico naquele ponto do espaço onde está situada aquela carga elétrica. Tudo bem até aí? Bom, vamos até ali para fazer uma análise vetorial, mas é mais um lembrete matemático para a gente poder entender bem o que vem pela frente, tá ok? Vamos para lá. Bom, então vamos aqui. Eu coloquei uma análise vetorial bem simples, bem direta, bem objetiva, somente para lembrar alguns aspectos matemáticos que nós vamos usar ainda nesse contexto físico para demonstrar até algumas coisas, tá ok? Mas são coisas bem simples, você vai entender perfeitamente, olha só. Essa análise vetorial diz o seguinte: a princípio eu coloquei aqui um vetor A. Digamos que tem uma direção horizontal, tá? Não interessa nesse momento a direção, mas vamos supor que seja uma direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Tudo bem? E com esse valor numérico, esse módulo aqui, essa intensidade, ok? Aí eu peguei esse vetor A e eu multipliquei pelo fator escalar 2. Eu tenho agora um vetor que eu botei aqui uma cor diferente dessa, que eu botei branco, que eu botei um roxo, tá? Esse vetor 2A, ele tem, na verdade, o dobro do módulo desse aqui, concorda com isso? Que eu dobrei o valor dele, preservando a direção e o sentido, tá ok? Quando eu pego esse mesmo vetor
A e multiplico pelo fator menos 2, eu estou fazendo com que esse vetor branco aqui e esse amarelo preservem a direção. Porém, eles estão com sentidos contrários. Tá ok? Isso é uma coisa que vocês já viram várias vezes na matemática, eu estou apenas lembrando para vocês, porque eu vou usar isso. O fato é o seguinte, de maneira resumida, quando eu pego um vetor e multiplico por um fator positivo, eu preservo a direção e o sentido. Eu não estou preocupado com o valor numérico. Eu quero ver analisar apenas o contexto vetorial no aspecto direção e sentido, ok? Se eu peguei um vetor, multipliquei por um fator positivo, eu vou preservar a direção e também o sentido. Se eu multiplico por um fator negativo, eu preservo a direção, mas eu inverto o sentido, eu mudo o sentido. Ou seja, vetores que são múltiplos, independente de ser um múltiplo positivo ou negativo, eles terão sempre a mesma direção. Agora, terão o mesmo sentido se o fator for positivo. Sentido contrário se for negativo. Tudo bem até aí? Bem, a definição do que vem a ser realmente campo elétrico vai muito ao encontro do que a gente já viu anteriormente, naquela analogia que a gente fez do peso com o campo gravitacional, que achamos que força elétrica a carga vezes campo elétrico. Apenas aqui a definição tradicional, clássica, que os livros colocam para vocês. Tá? O vetor campo elétrico estabelecido em um determinado ponto P do espaço, por uma carga fonte, como eu falei antes para vocês, Qzão, é então definido pelo quociente da força elétrica estabelecido entre a carga de prova e a carga fonte, tá? Em relação à carga de prova aqui. Ou seja, o vetor campo elétrico é o quociente do vetor força elétrica pela carga de prova aqui. Isso aqui é em nível vetorial. Em nível escalar, ou seja, analisando o módulo, o valor numérico daquele campo elétrico, eu tenho o valor numérico do campo, independente de direção e sentido, apenas o valor dele, a intensidade dele, é a intensidade do campo elétrico pelo módulo da carga. Tá ok? Então fica estabelecido nesse sentido isso aqui. Eu estou apenas colocando de maneira clara para vocês e clássica, uma definição clássica do que vem a ser o campo elétrico. Tudo bem? Bem, ainda dentro do conceito e da definição do que vem a ser campo elétrico, tem um estudo que a gente faz de uma análise em cima das unidades do Sistema Internacional de Medidas. Tá? No caso aqui, o campo elétrico, a gente já viu anteriormente, que é a razão entre o valor da força elétrica da interação entre duas cargas, a carga fonte, que é geradora desse campo elétrico a princípio, e a carga de prova. Então, a razão entre essa força elétrica e a própria carga de prova dá o meu campo elétrico. Fazendo análise dimensional disso aqui, eu posso dizer que a unidade, a dimensão, melhor falando, do campo elétrico vai ser a dimensão da força elétrica dividido pela dimensão dessa carga elétrica, ok? Analisando isso no Sistema Internacional de Medidas, eu sei que a unidade de força, seja elétrica, magnética, força, impulso, enfim, qualquer tipo de força é dada, expressa em newtons, ok? Então, a unidade da força elétrica é newton, a unidade de carga elétrica é coulomb. Então, a gente fecha, dentro da definição do que é campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, que tem direção, sentido, tem um valor numérico, tem um módulo, tem uma intensidade, e tem a unidade correspondente a ela no Sistema Internacional de Medidas, que é o newton por coulomb. Tudo bem? Então, o campo elétrico, basicamente, é isso. É uma grandeza vetorial, tudo bem? Que é por meio desse campo elétrico que as cargas elétricas conseguem fazer uma interação, seja ela de atração, se elas têm sinais contrários, ou de repulsão, se tem mesmo sinal. Quer dizer, na verdade, o campo elétrico vem para confirmar, para ratificar o que Dufay falava, né? Carga de sinais iguais vão se repelir, carga de sinais contrários vão se atrair. Tudo bem? Então a gente fica por aqui hoje. No próximo momento, nós vamos ver a parte de análise vetorial dentro desse contexto elétrico de campo elétrico, analisando quando a carga é positiva, negativa, enfim. Tem uma série de estudos em termos vetoriais dentro desse contexto ainda. Tudo bem? Um abraço, tudo de bom.